sorte da literatura e da poesia também é porque ela não depende da televisão. Porque a televisão, estritamente, não dá a menor bola para o tema literatura e poesia. Um dos motivos que eu acredito, provavelmente, é o fato de termos 70 milhões de brasileiros que não leem nada e não se interessam pelo tema. Logo se calcula que são 70 milhões de pessoas que não se interessam pelo tema da literatura na televisão, né? Ao mesmo tempo, você tem 80 milhões de pessoas no ensino médio, ou seja, que deveriam estar lendo obras literárias. E a escola, por sua vez, ela não estimula essa leitura como deveria, a meu ver, estimular. Então, há esse déficit do assunto, né, da pauta que não vem para a mídia, mas também a poesia e a literatura não dependem da televisão para conseguir se espraiar na sociedade. Uma prova disso é o alto número de editoras, por exemplo, pequenas, nanicas, que estão surgindo, o alto grau de pessoas que se apresentam em sarau, né, nos finais de semana, encontros de poetas, a venda de livros de poesia, ou a venda de livros de literatura. Existe todo um mercado literário que sobrevive e que está em pleno crescimento, independente, de certa forma, né, da televisão. Por outro lado, nós temos que perceber também que existe muito de literário na televisão. Não só na televisão, no cinema também, né? O cinema já nasce ligado à questão da literatura, fazendo adaptações. Você pode perceber a publicidade como um elemento que faz uma triangulação entre imagem, texto, né, e som. Essa triangulação já é um aspecto poético, de fomentar o poético, seja na pontuação da publicidade, seja nas figuras de linguagem que a publicidade usa, ela tem condições de trazer muito da poesia. Claro, não é uma poesia explícita. A publicidade diz, não estamos fazendo poesia, estamos utilizando poesia. Não. Algumas pessoas esquecem que Fernando Pessoa foi publicitário, chegou a trabalhar em agência de publicitária, né? Chegou a escrever uma campanha para a Coca-Cola, por exemplo. Então, a poesia ela está na publicidade. Quando nós vemos a publicidade na propaganda na televisão, a poesia está lá. A poesia está no jornalismo literário, quando um bom repórter, um repórter consegue usar a literariedade na sua reportagem. A literatura ela está na novela, quando a novela usa adaptações de romances, né? Isso era muito comum nos anos 80, sobretudo com a obra de Jorge Amado, que ficou mais popular, digamos assim. Então, a presença da literatura na televisão, nós aqui não percebemos de uma forma tão explícita, né? A literatura aparece de uma forma implícita em alguns momentos. Em outros momentos, ela aparece de uma forma explícita com programas, com temas dedicados à literatura. Mas isso são mais raros, né? E um dos motivos, eu acredito que seja esse, a audiência, o interesse pelo tema da literatura é baixo. Por quê? É baixo. Eu acredito que um dos motivos desse desinteresse, entre aspas, é porque, no meu entendimento, a sociedade brasileira ela passa de uma oralidade direto para a visualidade. Ela não passa pela literariedade. Nós saltamos da oralidade direto para o visual, né? Nós saltamos mesmo. E a televisão ajudou, inclusive, a fazer essa ponte. Nós não temos nenhuma tradição, pelo menos eu considero assim, nós não temos uma grande tradição de literatura. Nós não temos uma grande tradição de bons leitores, de fomentar a leitura. Se recorremos a questões históricas, vemos como o Dom João perseguiu as impressoras, os impressores e as tipografias que vieram se instalar no Brasil. Então, o mundo impresso e a produção de livros no Brasil é muito tardia, né?
há vários motivos para o descrédito, talvez a pobreza do uso do potencial literário na televisão. Como eu vejo esses programas, eu vejo com muito bons olhos, acho que deveriam surgir mais, né? Agora mesmo apareceu Prosa e Poesia, da Maria Bethânia. Tem uma TV Câmara, tem o Casa da Palavra também, de um professor aqui da casa, inclusive, do Paulo José. Tem um programa ou outro, acho, na TV Justiça, né? Eu tenho uma relação aqui de programas que eu fiz esse levantamento em 2012. Então, se eu quiser, eu posso passar para vocês em outro momento, para vocês até fazerem uma comparação dos programas que existiam em 2012 e dos programas que existem hoje. Sabe-se que os cadernos literários, por exemplo, dos jornais estão fechando. Ao mesmo tempo, algumas livrarias também, pequenas livrarias, estão fechando em função das grandes corporações. A dinâmica do livro no Brasil, ela é totalmente um pouco diferente da dinâmica televisiva. Então, a televisão, eu acredito que ela vai primeiro fazer uma pesquisa, um mapeamento de se há interesses de programas assim. Porque me parece só 9% da população brasileira lê. E esses 9% ainda são uma faixa bem intelectualizada, acadêmica, geralmente, né? Então, se você pensar que programas de televisão no campo da literatura para públicos interessados, ainda é bem restrito, 9% apenas da população. Então eu vejo com bons olhos, eu acho necessário, né, a programas assim. Eu gostava muito de um programa, que ele não era especificamente de poesia, mas que era do Abu Janra, Provocações. O Abu Janra conseguia trazer poesia e literariedade para o programa o tempo todo, apesar do tema do programa não ser esse, né? Talvez pelo aspecto teatral do Abu Janra e do aspecto da ponte que ele conseguia fazer entre teatro e poesia. Então, eu sinto muita falta de poetas mais na televisão, escritores mais na televisão, né? Se você analisa o mercado editorial brasileiro, me parece que o diretor dono da Livraria Cultura tem um programa na televisão também, entrevistando autores. Eles são todos bem-vindos. Temos que falar mais de literatura. Esse programa mesmo aqui, né, discutindo literatura, é muito importante para pensarmos a situação da literatura no Brasil, né? O preço do livro, o mercado editorial, a relação literatura-TV, a relação literatura-rádio, a relação literatura-teatro, né, literatura-cinema, o uso da literatura nas escolas de comunicação, isso é fundamental, né? Eu acho que é cada vez mais importante e nunca foi tão necessário que os nossos alunos leiam literatura e não só matérias jornalísticas, né? Eu não sou purista no sentido de achar que não se deve fazer adaptações, pelo contrário, eu chamo de releituras. Os diretores de televisão que fazem releituras provocam, produzem, pensam releituras de obras literárias, são todos bem-vindos, a meu ver, porque eles fazem uma obra pensada a partir da produção televisual. A produção literária, o imaginário da literatura é uma coisa, o imaginário televisual é outra. E essa transposição, essa passagem, essa releitura, ela deve ser respeitada, seja boa ou não seja boa. Eu te dou um exemplo. Eu acredito que a obra do Luiz Fernando Carvalho, o diretor, até um diretor global, né, ao filmar Lavoura Arcaica, o filme consegue ser tão bom quanto o livro, mas isso é a exceção. A maioria das vezes nós não vemos essa qualidade, né? E o Luiz Fernando Carvalho, ele tem a chance, ou ele teve a qualidade de conseguir filmar com um olhar poético, né? Isso é também alguma coisa muito bonita de se ver na televisão. Infelizmente, ele é o único, né, ao fazer isso, e ele consegue fazer isso, mas não é uma coisa tão fácil de fazer assim. A poesia, ela é a marginalizada nesse campo das artes, né, digamos assim.
ela é marginalizada inclusive no campo da literatura. Se você analisa a passagem das artes plásticas, a passagem das artes liberais para a formação, né, acadêmica, você percebe que o teatro se torna uma disciplina acadêmica, ou uma carreira acadêmica, as artes plásticas a mesma coisa, a música a mesma coisa, a arquitetura a mesma coisa, mas a poesia não. Ninguém se forma, se gradua em poeta, né? Ninguém se forma em poesia. Né? Por quê? Ao mesmo tempo que a poesia foi condenada à margem dos saberes acadêmicos, dos saberes formais, isso também a salvou, porque a deixou livre para estar nas artes plásticas, para estar no teatro, para estar na música, né? Para estar na arquitetura. Então, um poema, por exemplo, ele pode ter poesia ou não ter poesia. Uma pintura pode ter poesia ou não ter poesia. Poesia é uma categoria ampla, uma noção genérica que alimenta as artes. Quando a Maria Bethânia faz um programa desse, você junta ali alguns arquétipos. A própria Maria Bethânia é um orixá encarnado, né? É uma Oxum encarnado. Então isso é como se fosse uma musa, a própria musa, declamando poemas, né? Agora eu vi o programa da Clarice Lispector a certa altura o Caetano Veloso diz uma coisa muito boa. Ficou muito bom, muito bem as palavras da Clarice na sua boca, né? E a Maria Bethânia, ela interpreta a Clarice Lispector de uma forma maravilhosa. Então você junta um tom intimista do programa, o tom de intensidade do programa. Tudo isso é elementos poéticos, né? O fato de estar intimista, de ser intimista, o fato dela recitar, alterar a voz, né? A música. Nós percebemos no Brasil percebemos e recebemos muita poesia via música. A música popular brasileira é muito rica em poema, em poesia. E nós nem percebemos, às vezes, que estamos dialogando com a poesia numa letra de canção, né? Então, ali há uma interação muito forte entre a música, Maria Bethânia, Caetano, a literatura, Clarice Lispector, e a televisão, que é o programa. Eu gostei muito do formato. Acho que tem um problema de produção, quando eles começam a falar de Falves, né? Mas ninguém fica assim, quem é esse Falves que eles estão falando? Aparece só uma nota de rodapé assim na tela, muito pequenininha. Enfim, é só uma questão de produção, mas o programa é muito bem-vindo e é muito necessário esse tipo de iniciativa, né, da televisão. Acho que poderia ter muito mais, né? Poderia ter muito mais. Esses são inícios, né? Tanto do Vinícius, lá antes dos anos 80, 90, né? E agora com o João Cabral, né? A animação de Morte e Vida Severina. Isso é espetacular, né? Eu acho que a televisão, quando descobrir o nicho específico da produção, né? A liberdade, a fantasia, o imaginário que a poesia produz e as narrativas que ela consegue, poderia produzir a partir dos poemas, tem todo um veio de produção ali que pode ser explorado. A televisão pode favorecer a leitura, né? Uma leitura crítica, uma leitura... nós estamos falando da relação televisão e literatura, mas nós poderíamos estar falando aqui da relação televisão e filosofia, por exemplo, que seria ainda mais desaparecido, né? Porém, a mesma coisa vale. Eu te digo, os cafés filós estão aí. Os debates filosóficos em livrarias, em cafés, etc., estão acontecendo. A televisão é que não os cobre. Então, parece que eles não existem para o mundo televisual, né? Porém, eles existem. A mesma coisa com o mundo das recitações poéticas, da produção de livros. Nunca percebemos, nós que estudamos a área, nunca foi tão visível a quantidade de grupos coletivos poéticos. No Rio de Janeiro, um poeta ele sai de uma recitação para outra e passa a noite recitando em bares.
Em São Paulo é a mesma coisa. Em São Paulo você tem recitações em bares. Do lado de fora, as pessoas que não conseguem entrar organizam a sua própria recitação do lado de fora do bar, né? Amigos editores, amigos, pessoas que estão se descobrindo poetas, estão publicando seus livros. O universo da poesia na internet é absolutamente enorme, né? Todo mundo mostrando seus poemas, todo mundo mostrando essa necessidade de poesia, né? Mais do que uma necessidade de expressão, acho que é uma necessidade de beleza. Por isso que se retoma um pouco a necessidade de pensar o literário, o poético, né? Cada vez mais. Eu vou usar um exemplo agora recente, que foi o da Flip, né, 2016, onde nós víamos constantemente repórteres entrevistando autores, onde eles não sabiam absolutamente nada da obra dos autores, né? Você entrevista uma prêmio Nobel, por exemplo, perguntando do que ela acha de uma autora local, né? A prêmio Nobel disse, eu nunca li essa autora, né? Então, certamente essa prêmio Nobel tem coisas a dizer, tem reflexões, tem uma história literária. Seria o mínimo da nossa profissão jornalística fazer uma pesquisa de produção, né? Quem é essa autora, quem é essa prêmio Nobel, não é qualquer coisa, entrevistá-la em função do que ela tem a oferecer. Então eu vejo um jornalista tanto despreparado para abordar o tema da literatura, talvez pela correria da vida das pautas, pela falta de profundidade de pesquisa, talvez falta de leitura também. E vejo que alguns jornalistas se destacam, sim, especificamente na cobertura especializada. E aí sim, você tem alguns poucos jornalistas, que alguns desses também se dedicam à crítica, né, à coluna e à opinião, mas são pouquíssimos ainda jornalistas especializados na área de literatura. As próprias escolas de comunicação, como eu te falava, elas não preparam os estudantes para esse mundo da literatura, para a cobertura literária. E sequer o uso intensivo de livros, de romances, ele é uma prática das escolas de comunicação. Isso já é um problema, a meu ver. Então, acredito que nem o jornalismo impresso, nem o televisual ainda abordam o tema da forma com que deveria ser abordado, com mais amplitude, com mais profundidade, né? Mesas redondas, por exemplo. Acho possível, até porque na última pesquisa do Instituto ProLivro, houve um aumento do número de leitores no Brasil, um pouco aumento, mas houve um aumento do número de leitores. Então, se você analisa nos últimos 8 anos, há um acréscimo, um aumento no número de leitores no Brasil, no número de interesses, de pessoas interessadas pelo assunto. Esse aumento se verifica no número de sebos, sobretudo, que voltaram a crescer no Brasil, né? Você encontra isso também num site simples como Estante Virtual. Se você analisa as vendas dele ano a ano, só crescem. O número de editoras e de autores e de pessoas vendendo livros ali, né? Isso não se dá para perceber muito aqui em Brasília, pela própria constituição da cidade. Mas em São Paulo e Rio, por exemplo, ou em Belo Horizonte, ou em Recife, por exemplo, ou em Salvador, por exemplo, você percebe uma proliferação do número de sebos, né? Então, pode não parecer nada, mas o mercado de livro no Brasil ainda está muito travado. Você tem sebos só e livrarias. Você não tem um mercado que venda o livro que nem é totalmente para sebo, nem é totalmente, é o semi-novo, né? Isso é muito comum na Europa, por exemplo, e esse mercado dá certo, que poderia dar certo no Brasil. Então eu vejo, sim, eu sou muito otimista com a leitura no Brasil, com o investimento da leitura, que é um pouco diferente do investimento do livro, né? O livro, aí é uma discussão comercial, o investimento da leitura, não, né?
Todos nós podemos incentivar as leituras. Em Brasília você tem o exemplo mesmo das bancas de estantes colocadas nas paradas de ônibus, né? dos escambos de troca de livros. Né? Então, eu sou otimista com o futuro, mas estou pessimista com o presente, né? Com a forma com que a literatura ela é tratada nos impressos, com fechamento de cadernos. Né? Graças a Deus os sites eles conseguem ainda dar uma sustentação ao universo da produção e da leitura, mas o mercado televisivo ele começa talvez a se interessar mais pelo tema, começa a se aproximar pelo tema. Há algumas experiências aqui, ali, acolá, mas há muito mais ainda a se pensar e a se discutir, enfim, o livro sai a toda hora, né? O que impediria que nós estivéssemos aqui falando de um livro especificamente? E esse livro produzir uma pequena mesa redonda, um colóquio, um debate, um programa, né? De televisão, por exemplo. Eu acho que a televisão poderia usar muito mais a pauta da saída de livros, da produção de livros, da publicação de livros, dos temas polêmicos dos livros, para trazer outras pautas para os próprios estúdios, né? Há muitas formas de abordar a poesia, por exemplo. Eu costumo dizer que Pelé foi um poeta do corpo. Né? E há muitas formas de viver a poesia. A poesia, a única coisa é dizer que ela não está restrita apenas ao ambiente da escrita. A poesia ela também está relacionada à questão da ética. Eu posso viver poeticamente, habitar o mundo, né? Isso é uma frase do Hölderlin. Eu posso habitar o mundo poeticamente sem nunca escrever um poema. Ou seja, eu posso ser poeta com a minha prática de vida e não recitando versos ou escrevendo versos. Eu posso ser poeta sem nunca ter publicado um livro de poesia. E nós condicionamos a poesia a um publicar livros de poesia. Isso é um equívoco, né? O padeiro pode ser um poeta ao fazer o pão, o motorista pode ser um poeta ao dirigir o seu carro seu ônibus, enfim. A poesia ela é muito mais um estado de espírito, um modo de ser, um modo de escuta do mundo, um modo de percepção do mundo, do que, por isso, uma questão ética, muito mais do que uma questão estética, a meu ver. É só isso que eu queria dizer para encerrar.